Hoje, então, seguindo o nosso roteiro, vamos meditar no Salmo 70. Então, abra sua Bíblia, onde você estiver, no Salmo 70. Este salmo aqui tem um título que diz Petição por Auxílio Divino. Você deve saber que esses títulos foram colocados há poucos séculos atrás, não tem muito tempo, né? Então, eles não são igualmente inspirados como o restante do que está na Bíblia, né? Então, a gente tem uma liberdade para estudar o texto, sob a iluminação do Espírito Santo de Deus, e também mexer nesse título. A gente pode mexer no restante, né? Então, eu dei um outro título para esse texto, para este salmo. E até os meninos riram quando eu falei, mas é verdade. Os irmãos vão ver que eu tenho razão de dar esse título. Eu coloquei que é a oração do desespero. A oração do desesperado, como você achar melhor. Porque, na verdade, segundo quase todos os estudiosos dos salmos, esse realmente é um salmo de lamento. Esse é um salmo que fala de dor, que fala de sofrimento, de aflição. Então, ele fala também de um momento de angústia, né? Um momento de desânimo, um momento de desesperança. Enfim, é um momento, de fato, dramático aqui na vida do nosso irmão Davi. E como sempre ele fazia, ele abria o seu coração diante do Senhor, porque ele sabia que Deus o ouvia, o compreendia e tratava com ele, e o curava, e o ensinava, o corrigia, o instruía. E eu creio, irmãos, que todos nós, em algum momento da nossa vida, ou muitos momentos, já fizemos uma oração parecida com a de Davi, né? Talvez hoje mesmo você já tenha feito e poderá fazer amanhã. Isso faz parte da nossa experiência humana, da experiência cristã. Eu diria assim, atira a primeira pedra que nunca fez uma oração do desespero. Mas é nesse tipo de oração, irmãos, que muitas vezes nós expressamos assim, sentimentos que se misturam, de coisas boas, de coisas não tão boas. Eu diria que até mesmo paradoxos se revelam nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nos nossos lábios. Contradições, coisas que não fazem sentido. E é muito comum, então, que na oração do desespero se manifestem esses paradoxos, essas contradições ou aparentes contradições, né? Porque nem sempre o paradoxo apresenta uma contradição real. Às vezes ela só parece, mas quando você vai ver, não é. Tem algo ali que se explica, como já disse lá no século XVII, né? Pascal, o grande filósofo, físico francês, né? O coração tem razões que a própria razão desconhece. E, de fato, tem muitas coisas que a gente não consegue, às vezes, explicar de uma maneira 100% com o racional. E, principalmente, em momentos de dor, de tristeza, de angústia, de desespero, nem sempre a razão terá todas as respostas. Mas a boa notícia é que Deus tem todas as respostas. E que por meio da oração, por meio da sua palavra, por meio da intimidade com Ele, Ele acalma o nosso coração. Ele fala conosco, Ele nos edifica. E eu não sei como cada um dos ouvintes nessa noite, ou dos que ainda vão ouvir ao longo da semana, nos próximos dias, ou daqui a um ano, essa mensagem vai estar. Mas seja como você estiver, saiba que Deus tem resposta para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Salmo 70, então, nos apresenta pelo menos aqui 3 paradoxos interessantes. O primeiro deles é a esperança no desespero e no medo. Esperança, desespero e medo não combinam, né? Ou uma coisa ou outra. Mas a grande verdade é que a Bíblia nos ensina que quando estamos em Cristo e quando estamos em Sua presença, muitas vezes a manifestação de mais poderosa esperança vai se dar exatamente no meio de grande desespero, no meio de grande prova, no meio de grande dor, no meio de grande sofrimento.
Quero chamar a atenção dos irmãos, então, primeiramente, para o verso 1 e para o verso 5. O verso 1 diz assim: Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. O verso 5 diz: Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Na oração do desespero, geralmente, a pessoa que está orando, ela quer que as coisas aconteçam rápido. Há uma expectativa, há um sentido de urgência. Parece que o relógio de Deus está atrasado, parece que Deus está tardando demais a nos ouvir, porque as nossas emoções são turbadas, são prejudicadas, adoecidas, e muitas vezes a gente não entende que o relógio de Deus não é igual ao nosso. A gente se esquece que, de fato, o Kairós de Deus é algo muito mais preciso, é algo muito mais poderoso, muito mais importante, muito mais exato do que o melhor relógio nesse cronos, nessa cronologia humana, nessa história que a gente vive. Meus amados irmãos, a gente vê aqui a pressa do salmista. Ele fala 2 vezes: ó Deus, apressa-te, dá-te pressa, apressa em valer-me. Parece que ele queria resposta assim para ontem, né? E isso, muitas vezes, parece que quanto mais pressa, mais desespero, e parece que mais dificuldade. E, de repente, parece que ele se sente tomado por uma emoção assim, de autocomiseração. Ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, né? No sentido material e social, tudo que Davi não era pobre e necessitado. Ele já era rei nessa época. Ele já era um homem importante, ele já era rico, mas ele se vê muito mal emocionalmente, ele se vê desesperado. Davi tinha muitos inimigos como rei, ele tinha os inimigos dos outros povos, e algumas vezes ele tinha inimigos dentro da sua própria casa. Quanto sofrimento Davi passou dentro da sua própria família, e ele tinha de fato um sentimento naquele instante ali, de dor, de derrota, de perseguição, a acusação, a zombaria, a risco de morte, e esses sentimentos todos traziam realmente grande desesperança ao seu coração. Por outro lado, aí entra o paradoxo, ele tem esperança. Quando ele olha para Deus, quando no meio de todas essas nuvens densas de dor, de perseguição, de sofrimento, de provação, ele vê os raios do sol da justiça, ele vê um vislumbre da glória de Deus, ele tem esperança no Deus que tem prazer em dar livramento. Inclusive, ele apela para isso: praza-te, ó Deus. É interessante porque o prazer, a palavra prazer não é só substantivo, é verbo, de ter prazer, de você se deleitar. E ele está falando: Deus, deleita-te em me livrar. Eu sei que o Senhor é um Deus que tem alegria em operar livramentos. Aliás, essa graça, esse poder, essa habilidade de Deus foi reconhecida até por Nabucodonosor, quando ele disse: não há Deus que possa livrar como este Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, como esse Deus de Daniel. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Entenda, meus irmãos, que Deus tem prazer em abençoar seus filhos. Ele quer o melhor para eles. Creia de fato nas promessas do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele continua orando nessa consciência de quem Deus é. Não somente o que ele fará, mas quem ele é hoje. Ele afirma: pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Ele não está dizendo assim: o Senhor será o meu amparo, o Senhor será meu libertador. Deus, eu ainda não experimentei o livramento dessa situação. Ainda estou sofrendo ameaça, ainda estou sem dinheiro, ou ainda estou sofrendo dor, mas mesmo antes do Senhor operar o livramento, eu declaro:
aquilo que o Senhor é. O Senhor é hoje o meu amparo. Se eu não fui destruído, se eu estou vivo e posso clamar, é porque o Senhor é o meu amparo. Se eu ainda não fui destroçado, se eu ainda não fui destruído, é porque o Senhor é o meu libertador. E, irmãos, nada que aconteça conosco, ao nosso redor, muda quem Deus é. Circunstâncias mudam, pessoas mudam, mas Deus não muda. Não há sombra de variação no Senhor. Então, daí é que nasce a esperança. Nós não servimos a um Deus que muda de opinião a cada dia, a cada momento, dependendo do seu humor. Como o panteão grego e romano, né, que os deuses, cada dia estavam de um jeito, né? E um dia estavam muito bonzinhos, um dia estavam muito maus, e um dia eles eram graciosos, um dia não eram, um dia eles pecavam, tinham sentimentos e emoções doentias como seres humanos. Não! O Deus que se revela nas Escrituras, Ele é um Deus imutável no seu caráter, na sua fidelidade, na sua misericórdia, no seu amor, na sua justiça. Então isso nos dá esperança, porque mesmo quando eu sou infiel, Ele permanece fiel. É um amor incondicional. Irmãos, o mundo, as pessoas, todos nós carecemos de amor. As pessoas muitas vezes se entregam de uma maneira doentia, numa dependência a outras pessoas, porque precisam de amor. Mas os amores que este mundo oferece são tão efêmeros, tão passageiros, tão frágeis, tão condicionais a isso ou aquilo. Mas o amor ágape, o amor de Deus é incondicional, e é isso daí que vem a esperança no desespero e no medo, no momento que estamos passando por essas emoções terríveis. Se vislumbrarmos o Senhor, Ele se revela a nós e nos sustenta. Então, creia naquilo que Deus realmente é, coloque a sua profissão de fé na prática, experimente a dependência de Deus. É interessante que essa expressão, eu sou pobre e necessitado, ela tem um lado negativo, mas ela tem um lado muito positivo. O lado positivo é de você reconhecer a sua completa necessidade de Deus, a sua completa dependência de Deus. Mesmo que aos olhos humanos você seja forte, tenha saúde, seja inteligente, tenha recurso financeiro, more bem, mas é muito importante que quando a gente esteja diante de Deus, a gente abra mão de toda arrogância, de toda pretensão, de todo orgulho, de toda vaidade, fala: Deus, na verdade, eu sou pobre e necessitado. Só sou enriquecido com a Tua presença, com o Teu poder, com o Teu caráter. E aí sim o Senhor se manifesta, porque diz a palavra de Deus claramente em Mateus 5,3, o próprio Cristo disse: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele humilde de espírito, aquele que se apresenta com humildade diante do Senhor, ele é bem-aventurado, ele é feliz, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes, diz a sua palavra. O segundo paradoxo que nós vemos aqui nesse texto é misericórdia no juízo e na vingança. Quando a gente fala de juízo e vingança, é difícil pensar em misericórdia essas duas coisas, não combinam, né? Mas vamos ver como é que isso funciona aqui na palavra e na oração. Por um lado, vamos ver aqui os versos 2 e 3, e vamos ver aqui que Davi não esconde que ele, como ser humano, ele desejava e pedia vingança contra os seus inimigos. Quer ver? Vamos ver? Olha o verso 2 e 3. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Irmãos, quem conhece bem a história de Davi sabe que Davi aqui não está brincando. Não é uma vingança gospel aqui. Aqui é uma situação aqui grave. Davi era um homem de Deus, servindo ao Senhor a milhões de pessoas, né, que era o reinado de Israel. E ele tinha inimigos de fato. Tinha muita gente que literalmente queria sua morte, né? Eram assassinos, eram cheios de maldade e eram zombeteiros. Mas a grande questão aqui é que, ao zombar de Davi e do reino de Israel, pela revelação que Deus entregou a Davi e Israel, eles zombavam de Deus, e Davi sabia disso. Há uma dor mais profunda do que uma dor meramente pessoal. Há uma dor de saber que alguém está
estava zombando também do nome do Senhor. E Davi, então, sabia que essas pessoas mereciam ser julgadas e que haveria algum tipo de vingança. Mas Davi, talvez, por um breve momento, né, julgo eu, que talvez ele possa ter se esquecido que ele também pecou contra Deus. Que algumas vezes ele também não agradou o coração de Deus. E ele foi alvo da misericórdia de Deus muitas e muitas vezes. Aliás, os irmãos se lembram que, num determinado momento da vida de Davi, quando ele resolve fazer um recenseamento do povo de Israel e dos soldados, para poder bater no peito e dizer: eu tenho um exército mais poderoso do mundo. Deus percebe a arrogância de Davi e Deus fala: eu não gostei esse seu senso aí não. Isso aí é pura vaidade. E eu quero tratar com você precisa corrigir. E aí, mas Deus, sempre muito amigo de Davi, fala: você pode, inclusive, né, escolher aí o que você quer. Você quer que eu te entregue na mão dos seus inimigos ou quer cair nas minhas próprias mãos? E ele fala assim: é melhor ficar nas mãos do Senhor, porque o Senhor, mesmo que o Senhor me corrija, o Senhor é misericordioso. Agora, meus inimigos, eles não vão ter nenhuma misericórdia de mim. Então, Davi já tinha experimentado a misericórdia do Senhor, mas na sua dor, na sua angústia, ele pede que Deus manifeste vingança e justiça contra os seus inimigos. A palavra de Deus ela é muito linda, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e talvez Davi não entendesse tão bem ainda o que Paulo iria ensinar mais tarde, que há uma luta espiritual maior, onde residem nossos verdadeiros inimigos. Efésios capítulo 6, versos 12, 13, 14 e até o 17 vai falar da batalha espiritual. Diz que a nossa luta não é contra a carne, o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Meus amados irmãos, muitas das nossas lutas jamais deveriam ser travadas no corpo a corpo, ou com palavras contra as pessoas, ou mesmo na justiça humana. Muitas nossas lutas devem ser travadas em oração, porque são espirituais. O Senhor pode operar e repreender Satanás, que é o nosso verdadeiro inimigo. Muitas das pessoas que nos afrontam, eles nem sabem o que estão fazendo. Muitas estão controladas pelo inimigo. Por isso também, irmãos, precisamos nesses momentos que o nosso coração vem sendo tomado de justiça própria, e querendo justiça, e querendo vingança, pedir a Deus misericórdia. O mesmo coração de Cristo, o mesmo coração de Estevão, que quando estava sendo apedrejado, ele disse: perdoa, porque eles não sabem o que fazem, Senhor. E é isso que vemos. Por outro lado, o salmista sabia que a vingança não pertencia a ele. Eu acho que isso é algo tremendo que Davi expressa aqui. Porque Davi abriu mão de fazer justiça com as próprias mãos e entregou a Deus, que tudo faz de forma perfeita, justa e misericordiosa. Observe, irmãos, que Davi, ao invés de sair, arrancar sua espada e simplesmente ir lá vingar, o que ele fez? Ele colocou nas mãos de Deus. Ele colocou nas mãos do Senhor. De fato, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, é ensinado que a vingança não pertence ao homem. A vingança pertence a Deus. O próprio Deus declarou, você pode conferir depois em Deuteronômio 32, 35 e Hebreus 10, 30, a mim me pertence a vingança. Eu retribuirei. É Deus. Deixa Deus operar. Deixa Deus tratar, conforme a sua sabedoria, conforme a sua justiça, a sua graça e a sua misericórdia. Buscar a justiça de forma legítima é bíblico. A gente enfrenta situações neste mundo, muitas situações de injustiça, contra, às vezes, nossos familiares, nossos amigos, nós mesmos, a igreja. E dentro dos canais competentes podemos fazê-lo, buscar a manifestação dessa justiça. Mas, de acordo com essa mesma palavra de Deus, exercer a misericórdia e o perdão ainda é muito melhor do que exercer a justiça. Lembra das bem-aventuranças de Cristo? Mateus 5, 5 a 7, diz assim Jesus:
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, observe que esse aparente paradoxo de misericórdia no juízo e na vingança, na verdade, não é tão paradoxo assim, porque o próprio Cristo está ensinando ele as bem-aventuranças. Aqui ele fala de justiça e fala de misericórdia. Então, sede de justiça e sede de misericórdia andam juntos na vida de um servo de Deus. E quando a gente vai para os pés do Senhor, Ele nos mostra como essas coisas devem andar juntas na nossa própria vida, na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa igreja. Terceiro e último paradoxo que eu quero considerar nesta noite é a alegria na tristeza e na angústia. No verso 4, nós encontramos: folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação, digam sempre: Deus seja magnificado. Então, por um lado, Davi faz essa declaração linda, declarando a alegria daqueles que buscam ao Senhor. Aqui, acho que Davi está fazendo o que ele fez em outros salmos de maneira mais clara, porque muitas vezes ele fala para ele mesmo, né? Muitos dos salmos são solilóquios, né? Bendize a minha alma ao Senhor. Você vai para o espelho e fala com você mesmo. E parece que Davi também está falando para ele mesmo. Ele precisava renovar a sua própria alegria, o seu próprio júbilo, buscando o Senhor, amando o Senhor, se alegrando na salvação do Senhor, adorando ao Senhor. Davi sabia que mesmo nas piores lutas era possível experimentar profunda alegria. É possível, é um mistério, é um milagre. Parece um paradoxo terrível, mas é bíblico. Experimentamos profunda alegria em Deus, em seu amor, em sua salvação e na adoração a Ele. No próprio Salmo 16, Davi declarou: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Meu querido irmão, minha querida irmã, creia nisso. Experimente isso. O Senhor quer fazer você ver os caminhos da vida, não os caminhos da morte, não os caminhos da religiosidade, do legalismo, do pecado, da imoralidade, do mundo, mas os caminhos da vida. E é na presença do Senhor que há não apenas alegria, há plenitude de alegria. Nós nos abastecemos de maneira abundante de alegria. Ao lado direito do Senhor, há delícias perpetuamente. Essa foi a mesma experiência de apóstolo Paulo, e ele registra essa experiência escrevendo aos irmãos da igreja de Filipos. Diz assim: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que essa seja a sua declaração em nome de Jesus. Não sei tudo que você está passando, mas Deus o sabe. Como lemos agora há pouco no Salmo 30, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E o Senhor quer transformar de fato o seu choro em alegria, pelo poder da sua palavra. Tudo isso está em harmonia com as palavras aparentemente paradoxais, mas profundamente verdadeiras de Cristo Jesus, lá em Mateus 5, ainda nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Que essas palavras maravilhosas do Senhor Jesus enchem o seu coração em nome de Jesus, e possa, no meio de toda a sua angústia e dor
quem sabe até depressão, você ser visitado com profunda alegria que vem do trono de Deus para a sua vida. Quero concluir esta palavra nesta noite com as palavras de apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, dizendo assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A melhor notícia desta noite é que Deus ouve a oração do desespero, mesmo com todos os seus paradoxos, mesmo com todas as suas contradições, mesmo com todas as suas dificuldades. Sabe por quê, meus irmãos? A oração não é ouvida por causa da sua exatidão lógica ou teológica. A oração é ouvida por causa de um coração quebrantado diante do Senhor, de alguém que se aproxima de Deus com fé e sabe quem é Deus na sua vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre esperança. Nós não sabemos orar como convém, irmãos. Nenhum de nós, nem o mais entendido teólogo, jamais orará 100% como convém. Mas as Escrituras afirmam que as nossas orações chegam ao trono de Deus Pai, pela mediação de Cristo e intercessão do Espírito Santo. E Ele muitas vezes simplesmente geme, como você. Mas o Senhor sabe, entende a linguagem do gemido, a linguagem da dor, a linguagem da alegria, da tristeza, da desesperança, da esperança. O Senhor conhece o seu coração, Ele sonda os corações. E Ele faz chegar aos pés do Senhor a sua oração. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, que você cresça na sua vida de oração. Qualquer que seja a sua situação, nunca deixe de se apresentar diante do Senhor, lembrando de quem Ele é. Lembrando que a sua oração não vai ser julgada ou rejeitada pelo Senhor por causa da presença ou ausência dos paradoxos ou de algumas contradições da sua dor, da sua alma, mas serão recebidas pela graça dele em Cristo Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor.